E aqui eu quero já liberar algo sobre a sua vida. Às vezes você acha que a sua vida não tem sentido aquilo que você faz hoje. Às vezes você fala, eu vejo muita gente falando assim, eu devia ser isso, eu devia ser aquilo, por que eu não estudei, por que eu não fiz a faculdade e tal? Ei, eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Você será aquilo que Ele tem para você. E o oleiro começa a tocar no barro, para moldurar o barro. Ei, para o Senhor te moldurar, Ele começa a tocar em você. E Ele começa, às vezes, dar um pouquinho de pressão. Tá difícil demais. Ele vai pressionando. Ele vai dando um pouquinho de pressão, Ele vai apertando. Mas sabe o que é interessante? O oleiro sabe até onde você suporta. Ele sabe até qual pressão você vai aguentar. E Ele vai ali, vai apertando, e vai atirando a aparência de barro, e vai se tornando a aparência de vaso. E quanto mais Ele aperta, e quanto mais Ele coloca as mãos, mais o vaso parece com o vaso, e menos com si próprio, com o que era o pó. Cada vez mais que o Senhor toca em nós, que a gente se permite, mais a gente parece com aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele quer fazer de nós, amém? Meus irmãos, se Deus destruiu o seu plano, é porque Ele sabia que o seu plano destruiria você. Paz do Senhor, igreja. Você está feliz, amém? Você está cansado? Quem está cansado, diga aleluia. Pouca gente. O descanso do Senhor virá sobre a sua vida. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Não é mais um culto, nunca é, mas é um dia que o Senhor marcou para falar com o seu coração. Você crê nisso? Eu creio também. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco, amém? Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, na versão NAA. Te adoramos, Senhor. Aleluia, Tu és santo, santo, santo. O Deus que nós viemos adorar essa noite é poderoso. Santo Tu és, Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor. Poderoso Tu és. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, amém? Quero começar essa ministração falando um pouco do profeta Jeremias. Quem aqui já viu falar desse profeta? Amém, glória a Deus. Quem não levantou a mão, eu acredito que só está cansado, mas eu acredito que você já ouviu também. Jeremias é um dos grandes profetas da Bíblia, um dos mais conhecidos da Bíblia. Eu quero iniciar falando um pouquinho desse profeta, desse homem de Deus. Um homem de Deus que viveu no meio de um tempo de caos, um tempo de cativeiro, um tempo de guerra, um homem que foi escolhido para trazer mensagens não tão boas assim. Quem aqui gosta de receber mensagens boas de Deus? Mas e mensagens difíceis? E mensagens de confronto? E mensagens de complicações? E mensagens de caos? Jeremias, ele foi levantado para esse tempo, para esse momento. E falando um pouco desse homem, sabe o que me choca quando eu leio a história de Jeremias?
Jeremias, ele tinha um destino traçado para a sua vida. O capítulo 1 de Jeremias fala que ele era filho de sacerdote. Fala assim, ó, filho de sacerdote. E o filho de sacerdote tinha um destino. O destino do filho de sacerdote era se tornar também um sacerdote. Esse era o destino de Jeremias. Talvez uma criança que foi crescendo falando, não, eu sou um sacerdote. Não, eu já tenho um caminho. Não, eu já tenho um destino. Não, eu fui destinado para isso. Não, está tudo certo na minha vida, está tudo resolvido. Mas às vezes, meus irmãos, parece que na nossa vida o destino faz uma curva. Já aconteceu isso com você? Às vezes parece que aquilo que nós pensamos que está traçado para nós, parece que faz uma curva. Parece que a vida faz uma curva, o destino faz uma curva. E aquele homem que era chamado para ser um sacerdote, aquele homem que já tinha um destino, então foi chamado por Deus para ser um profeta. A palavra de Deus diz no capítulo 1 que o Senhor chamou Jeremias. E aqui eu quero já liberar algo sobre a sua vida. Às vezes você acha que a sua vida não tem sentido aquilo que você faz hoje. Às vezes você fala, eu vejo muita gente falando assim, eu devia ser isso, eu devia ser aquilo, por que eu não estudei, por que eu não fiz a faculdade e tal? Ei, eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Você será aquilo que Ele tem para você. A sua vida não fez uma curva. Meus irmãos, se Deus destruiu o seu plano, é porque Ele sabia que o seu plano destruiria você. E aí às vezes Ele vai lá e tira o plano que é seu e não dele. Talvez o plano de Jeremias era de Jeremias, mas o plano de Deus, o capítulo 1, versículo 5 de Jeremias, a palavra do Senhor diz assim, é Deus falando com ele, Jeremias, ei, igreja, Dani, João, presta atenção, eu conhecia antes de formá-lo. Mas eu tinha que ser um sacerdote. Ei, presta atenção, eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, Ele te conhecia, Ele sabia os planos que Ele tinha para você. Você crê nisso? Antes de você nascer, Deus falou para Jeremias, eu o separei e nomeei para ser um profeta às nações. Para isso que Jeremias foi chamado. O chamado dele foi para ser um profeta para as nações. Eu estava esses dias sentado numa mesa com uns amigos, e eu falava com meus amigos assim, eu me arrependo de, por que eu não aproveitei lá quando eu era mais jovem? Sou jovem ainda, né? Mas nem tanto mais. E eu falei, por que já nem olhar para ele. Já vai falar que eu sou velho. Esses dias eu falei que eu era jovem numa pregação, ele me desmoralizou. E eu falei para meus amigos, por que eu não aproveitei? Fui lá para os Estados Unidos quando eu tinha 18 anos. E aí o Senhor ministrou comigo, porque não é o plano que eu tinha para você. Eu tenho plano para você no Brasil, não nos Estados Unidos. Eu falei, calma, Senhor. Preciso de ser assim também, né? Sabe, mas Deus, Ele tem um plano para mim e para você, amém? Ele tem um propósito para você, e às vezes não é aquele que você traçou, não é aquele que você planejou. Ô pastor, abre essa água para mim aqui, ajuda aí por favor. Ajuda aí, deixa Deus te usar. Mas sabe o que acontece com Jeremias? Quando ele entende que o seu chamado é para ser um profeta, quando ele entende o seu chamado, quando Deus chama ele, está lá na Bíblia, capítulo 1, versículo 6. Então eu disse,
Ah, Senhor, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. É assim que Jeremias se enxergava. Logo Jeremias começa a recusar o seu chamado. Deus já tinha falado: ei, eu te conheço desde o ventre. Ei, eu te chamei desde o ventre. E a resposta de Jeremias, quantos aqui se identificam com isso? A resposta de Jeremias é assim: Senhor, eu nem sei falar. Senhor, quem sou eu? Coloca na versão NVT, por favor. E aí ele fala assim, ó: Senhor, quem sou eu? Ó soberano Senhor, eu não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Então o Senhor respondeu, aí serve para você, eu quero que você pegue isso aqui em nome de Jesus. Não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Ei, presta atenção, toda vez que Deus te chamar, a obra é dele, é ele quem faz, é ele quem te chama, é ele quem coloca as palavras na sua boca, não é sobre você, irmão. Sabe, eu tenho vivido uns dias no Senhor, há alguns meses atrás, o Senhor tem liberado muitas palavras para que eu entregue para outras pessoas, e eu, como um mau profeta, às vezes eu escondo, guardo. E um dia o Senhor falou para mim assim, ó: não tem muito tempo, todas as vezes que você não entrega, é porque você está colocando a confiança em você, e não em mim. E não é para isso que o Senhor te chamou, não é para isso que o Senhor me chamou. Ele não nos chama para colocar a confiança em nós. E Deus fala assim para Jeremias, versículo 8, e não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. 9, então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei as minhas palavras em tua boca. Sabe, meus irmãos, o crivo não é sobre o que você sabe. O crivo de Deus não é sobre o que você quer. Não é sobre, eu não estudei demais, eu não estudei teologia, eu nem conheço a palavra tanto assim. Fulano conhece muito mais que eu. Ei, não é sobre isso. É sobre o nível de obediência que você tem daquele que manda, daquele quem fala, daquele quem usa, daquele quem chama. Você está entendendo isso? Jeremias foi chamado para falar no meio do caos, para trazer uma mensagem de confronto para as pessoas. Jeremias 18, que nós lemos, ele é muito similar a Ezequiel 37. Ezequiel 37 é quando Ezequiel foi levado para o vale de ossos secos. Ali Deus queria passar uma mensagem para Israel, que o povo, o exército, estava como um vale de ossos secos, por causa do seu pecado, por causa da desobediência. E Jeremias 18 não é diferente. Deus quer falar com o povo de Israel, que por causa do pecado, por causa da desobediência, o povo estava sendo comparado como um vaso de barro quebrado. Então Jeremias 18, Deus está fazendo uma analogia com um vaso quebrado. Em Ezequiel 37, como um vale de ossos secos. Mas sabe o que tem de interessante nessas duas histórias? Jeremias e Ezequiel, ambos, o Deus que corrige é o Deus também que traz esperança. O Deus que corrige é o Deus que traz a paz, é o Deus que levanta, é o Deus que chama de novo, é o Deus que fala: ei, eu te coloco no eixo de novo, eu tenho esperança para a sua vida, eu reformo de novo o vaso, eu faço vida de novo aos ossos secos. Esse é o Deus poderoso que nós servimos. É o Deus que corrige, mas é o Deus que traz esperança. Você crê nisso? Deus traz a correção para o povo de Israel através da boca de Jeremias. Sabe o que é interessante? Nós aprendemos aí com a vida que nós aprendemos com os nossos erros, não é verdade? Eu aprendo com os meus erros. Hoje eu vim aqui te falar que isso é mentira. Você não aprende com os seus erros.
Nós aprendemos quando somos corrigidos dos nossos erros. Ei, se você não é corrigido, você simplesmente continua errando. Eu peco, eu erro, eu não fui corrigido e eu continuo no pecado. Mas quando eu sou corrigido, então eu aprendo com o meu erro. Então eu aprendo com a correção. A correção hoje talvez não seja algo agradável, não seja algo doce, não é boa, mas amanhã a gente vai olhar e vai falar: graças a Deus que eu fui corrigido. Graças a Deus. Você não acha que foi assim com o povo de Israel? O povo de Israel, eles estavam em pecado, estavam sofrendo, estavam no caos. Então Deus levantava e chicote. Mas lá na frente eles falavam: graças a Deus que eu fui corrigido. Porque é a correção que nos tira do caos. Você está pegando isso? Hebreus capítulo 12, verso 5, na NVT, diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Eita! Fala assim: ai pastor, então Deus castiga, descobri agora. Você é filho, sim ou não? Então aceita a correção do Pai. É para você aprender. Amém? Meus irmãos, se existem pecados que você tem cometido, que não dói mais no seu coração, você precisa urgente se prostrar aos pés do Senhor. Se você não tem sido confrontado, sabe, não é por acaso que nesse altar está fluindo tantas palavras de correção. Não é por acaso que as mensagens que estão sendo pregadas nesse altar, não sei se você já percebeu, mas são palavras que a gente sai daqui e fala: meu Deus, eu preciso ser melhor um pouquinho amanhã. Meu Deus, essa palavra aqui fez sentido para mim. Mas se eu quero te chacoalhar essa noite, se isso não está fazendo sentido no seu coração, se tudo isso não está chacoalhando a sua vida, pelo amor de Deus, se prostre aos pés da cruz ainda hoje. Pelo amor de Deus, se prostre aos pés do Senhor ainda hoje, que isso é muito grave. Eu preciso te dizer que hoje, se o seu pecado não está te machucando mais, você está na UTI, irmão. E você precisa ganhar alta, e nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Mas você precisa entender que é para você. O povo de Israel por muito tempo rejeitou os profetas, rejeitou a palavra do Senhor. Se toda vez que tem sido pregado palavra de confronto, tem gente que vem uma palavra de confronto desse altar, ele vai fazendo só isso aqui, ó, só esquivando. Esse é para o fulano lá, esse servia para aquele lá. Eita, esse aqui é lá que não veio, está lá em casa. Eita, esse aqui é lá. Eu quero te convidar a você mudar a sua postura. Falar: esse aqui é aqui, esse também é aqui. Opa, esse aqui serviu para mim. Opa, esse aqui amanhã mesmo eu já vou mudar. Eita, esse aqui, Senhor, me perdoa. Faça isso. O pastor falou domingo passado sobre a língua fraudulenta. O que isso mexeu com você essa semana? Qual que foi a diferença sua de domingo até hoje? Sabe, quando Deus chama Jeremias para confrontar o povo, Deus chama Jeremias para chacoalhar o povo, o Deus que traz uma visão para o Jeremias é um Deus que começa a movimentar todas as coisas. O Deus que te esclarece, que te traz visão, que te traz revelações, é um Deus que quer movimentar a sua vida, que quer te tirar de um lugar e colocar num lugar muito mais alto nele, amém? Você crê nisso? É um Deus que movimenta, é um Deus de movimentação, e uma movimentação no sobrenatural começa a acontecer. A gente precisa sair um pouquinho do natural e começar a mover mais no sobrenatural. Você quer isso para a sua vida?
começar a mergulhar mais no sobrenatural. Para que eu quero o natural, se eu sou filho do Deus do sobrenatural? É isso ou não? Mas o Deus que traz a visão é um Deus que começa a mover. Fala assim, ó, mover. A profundidade da revelação, ela precisa nos mover. E o primeiro movimento que Deus faz na vida de Jeremias, e o primeiro movimento que Deus chacoalha eu e você, Ele nos chacoalha para levantar. Fala assim, ó, levantar. Jeremias 18, versículo 2, na versão NAA, por favor. Põe no versículo 1. NAA. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Aí o versículo 2 começa assim, ó. É Deus falando. Jeremias, fala comigo assim, ó. Levante-se. O Senhor começa a palavra dele falando para Jeremias assim, ó. Jeremias, levante-se. Sabe, Deus precisa mover a mim e a você, mas o primeiro chamado dele para nós é para nós nos levantarmos. Porque a palavra de Deus, o Deus profundo que nós servimos, Ele tem o poder de levantar aquele que está caído, de restaurar aquele que está machucado. Ele tem o poder. E o primeiro chamado dele para mim e para você é: levante-se. Faz sentido isso para você? Eu imagino que nessa hora Jeremias estava chorando. Você lembra que Jeremias é o Jeremias das lamentações, sim ou não? É o Jeremias chorão. É o profeta que a gente fala, é o profeta chorão. E eu imagino que nessa hora talvez Jeremias estivesse chorando, lamentando, falando: oh meu Deus, está difícil. Talvez você tenha se pegado até essa semana chorando, se lamentando. Mas o primeiro movimento que Deus quer fazer na sua vida, pega essa, meu irmão, é você se levantar. É você se levantar. Ele nos põe de pé de novo, Ele nos levanta mais uma vez, e de novo, e de novo. Ah Senhor, mas eu me enfraqueci hoje, eu estou caído. Ele tem o poder de te levantar mais uma vez. Ele fala assim: ei, Maria, João, Lucas, Ana, levanta, levanta, amém? Quando Ele vem e pega a gente caído. Ele vem e pega a gente no chão, mas Ele nos coloca de pé de novo. Ele pega a gente ferida e Ele restaura. Talvez você fale assim: mas eu estou muito ferido, você não sabe o que aconteceu. E aí Deus fala assim, ó: levante-se. Salmo 113, versículo 7, na NVT, diz assim, ó: Ele levanta do pó o necessitado, e ergue do lixo o pobre. Fala assim, ó: Ele me levanta do pó. É Ele tem o poder. Você crê nisso? É Ele quem te levanta, é Ele quem te sustenta. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, Ezequiel 2, 1. O Senhor fala para Ezequiel: levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs, o quê? E ouvi as suas palavras com atenção. Ei, meu irmão, você quer ouvir do Senhor, sim ou não? Você quer mais de Deus, sim ou não? Então a palavra do Senhor para você essa noite é: levante-se, se coloca de pé, desperta. Para revelações novas nós precisamos também nos mover. Para algo novo de Deus eu preciso me movimentar, eu preciso me levantar. Deus pega esses profetas e fala: profetas, levante-se, se coloca de pé, se movimenta, faça a sua parte, amém? É tempo de se levantar de Deus sobre a sua vida, é um tempo do levantar do Senhor sobre você. Você crê nisso? É um tempo de você pegar essa palavra e colocá-la no seu coração e entender que é um tempo do levantar do Senhor sobre a nossa igreja, é o tempo do levantar do Senhor sobre o nosso povo.
Não aceite ser um espectador de profeta, aceite na sua vida ser também um profeta, um usado por Deus, um homem ou uma mulher cheios dele, amém? E o segundo movimento que Deus faz, Deus diz assim: Jeremias, levanta. Depois ele diz assim, desce. Fala assim, como assim? Pergunta, como assim? Agora ficou bonito. Deus fala assim, Jeremias, se levanta. Agora fala assim, desce. Deus chama eu e você para se levantar, para se empoderar, para ser cheio do Espírito Santo, para se movimentar, para ser cheio, mas depois ele fala assim, ei, desce e se prostra, que não é sobre você, mas é sobre mim. Desce e se coloca de joelho, desça e se prostra, porque eu sou o teu Deus. A mesma palavra que me ensina a ficar de pé diante do mundo, é a palavra que me ensina a me prostrar diante do Senhor. Então, no diálogo de Jeremias com Deus, ali havia um diálogo de um profeta com Deus, e o profeta fala, levante-se. Agora o profeta fala assim, desce. Aí, imagina-se no lugar do profeta, você fala, mas desce para onde? Pergunta assim, desce para onde? Desce para onde? Tá bonito. E Deus responde assim, presta atenção, para a casa do oleiro. Eita, meu Deus do céu. Eu me levantei, eu estou cheio, agora eu preciso descer. Desce para onde? Para a casa do oleiro. Isaías 64, versículo 8, na NVT. Desce para onde? Apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és somos todos formados por Tua mão. Ei, presta atenção, desça para onde? Primeiro você levanta, depois você desce para a casa do oleiro. E o oleiro aqui é comparado com o próprio Deus. Ei, as coisas estão difíceis, está complicado na sua vida, desce para a casa do oleiro. Eu não estou entendendo, não está fazendo sentido na minha vida, está muito complicado, desce para a casa do oleiro. Sabe, às vezes você está com tantos problemas, talvez você até tenha entrado aqui essa noite, cheio de dificuldades, cheios de problema. Quantas pessoas a gente tem conversado e tem visto que tem enfrentado barras pesadas. A gente ouve e fala, não, realmente está difícil, realmente não é fácil que essa pessoa está passando. Sabe, enquanto o Senhor ministrava isso tudo comigo, eu falei, Senhor, quais são os maiores problemas que existem em nosso meio? E são tantas coisas, às vezes você está com um problema com saúde emocional, saúde mental, problemas nos relacionamentos, pressões financeiras, crises profissionais, frieza espiritual, afastamento de Deus, vícios, tentações, lutos, perdas, crises de identidade, falta de propósito, culpa pelo passado, problemas familiares, vergonha de pecados antigos, falta de perdão, traição, decepções, insegurança com o futuro, são tantas coisas. Mas o Senhor te chamou aqui essa noite para falar assim, desça para a casa do oleiro. Talvez você entrou aqui com o seu coração apertado, mas o Senhor te chamou para falar, você precisa de fazer um movimento, ficar de pé e agora descer para a casa do oleiro. Sabe o que acontece? Jeremias obedece o Senhor. Jeremias desce para a casa do oleiro.
E Deus fala algo para Jeremias um pouco intrigante. Eu fiquei pensando, eu leio a Bíblia viajando, e aí eu falo, mas isso faz sentido. Se eu estivesse no lugar de Jeremias, eu ia falar, porque Deus diz assim: Jeremias, levanta, Jeremias, desce para a casa do oleiro. É Deus falando, desce para a casa do oleiro, aí, porque lá eu vou te dizer as minhas palavras. Eu falei, mas Deus já não estava conversando com Jeremias? Já não era uma conversa, já não eram as palavras dele. Sabe por quê? Porque Deus quer ver a nossa obediência. Para revelações novas precisa de obediência, precisa de movimentação. Deus já estava assim falando com Jeremias. Ele poderia liberar as palavras, mas o novo não está aqui, o novo está ali, e eu preciso obedecer e chegar até ali. O novo do Senhor não está mais ali, está aqui, e eu preciso obedecer diante do Senhor. Tiago 4 diz assim, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, amém? Ei, novas revelações pedem novas posturas, novas revelações pedem movimentos, novas revelações às vezes pedem novos lugares. Isso é de Deus. Nós não podemos reclamar de Deus, meus irmãos, quando nós pedimos para Ele mostrar coisas novas, mas Ele já deu a direção para mim e para você, mas os nossos pés não se moveram. E aí você continua com aquilo que Ele entregou lá. Por quê? Porque os meus pés não se moveram, e eu fiquei com aquela revelação, fiquei com aquilo. Às vezes Ele já te falou assim, ei, desce, faça, desce para a casa do oleiro, os seus pés não se moveram, os seus pés não se mexeram, então o novo do Senhor fica travado na sua vida. Você quer revelações novas, sim ou não? Desce para a casa do oleiro, se movimente, aceita aquilo que Ele já te deu. Se o Senhor te deu uma direção, meu irmão, vá. Mas o mar não se abriu, vá. Mas ele não aceitou, o exército está atrás de mim, continue, porque é eu quem faço, amém? É Ele quem faz. As coisas novas não estão no lugar costumeiro, eles estão na terra da obediência. Entra na terra da obediência que você vai encontrar o novo do Senhor, amém? A terceira atitude de Jeremias, fala assim, a terceira foi a atitude. A Bíblia fala no versículo 3, que Jeremias, ele narra a história dizendo assim, eu desci. Jeremias fala assim, então eu desci. Que a resposta do nosso coração, do pedido de Deus, seja, eu fiz, eu falei, eu renunciei, eu me arrependi, eu fui, eu retornei. Que a nossa resposta para o Senhor seja isso. Jeremias, ele pôde bater no peito e falar assim, Ele mandou eu levantar, Ele mandou eu descer, e eu desci, eu fiz como o Senhor mandou. O que me esperava lá, eu não sei. Quais eram as revelações, eu não sei. O que o Senhor tinha para mim, eu não sei. O que eu sei é que eu obedeço e faço aquilo que Ele pede. Faz sentido isso para você? E agora, o que acontece? Quando ele chega lá, no lugar que Jeremias chega, há uma nova revelação. Na casa do oleiro há uma nova visão. Agora uma visão ampliada. Agora uma revelação fresca, um óleo novo do Senhor, amém? É isso que acontece comigo e com você, quando nós nos movemos no Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele encontra o oleiro trabalhando. Fala assim comigo, o oleiro estava trabalhando. Aí, presta atenção aqui, olha, igreja, presta atenção em mim. O oleiro está trabalhando na sua vida. Enquanto Deus está te dando uma direção que talvez você ache que é pequena, enquanto o Senhor está te dando uma palavra que você fala do fulano é maior, a revelação do Raidel é muito maior porque caminha só isso, é só essa porçãozinha.
Enquanto você está pensando isso, Ele está lá trabalhando. Talvez você pode não sentir, talvez você pode não ver, talvez você pode até não acreditar, mas o oleiro está trabalhando. Ele está fazendo. Jeremias estava lá conversando com Deus, Jeremias estava lá na caminhada, estava obedecendo, estava descendo, e o oleiro estava trabalhando. O oleiro está trabalhando na sua vida, meu irmão. Ele não parou de trabalhar. Pastor, mas o processo está difícil. Mas está muito complicado, a dor está grande. O oleiro está trabalhando. Pastor, eu estou passando numa terra seca, uma dificuldade. O oleiro está trabalhando. Antes da visão de Jeremias se abrir, o oleiro estava trabalhando já. O oleiro já estava fazendo. Não confie nos seus olhos, meus irmãos. Confie na revelação que o Senhor tem para você. Amém? Como que é o processo de fazer o vaso? A Bíblia não fala que quando Jeremias chega, o oleiro está no início do processo. O oleiro já está quase no final do processo da formação do vaso. E o primeiro passo para fazer um vaso é ir atrás do pó, é ir atrás da poeira. Jeremias nem viu essa parte, mas é o primeiro passo. E o Senhor, Ele nos compara como um vaso. Fala para o seu irmão assim: e aí, vaso? É vaso, é um vaso precioso, amém? E o primeiro passo para fazer um vaso é ir atrás do pó. E isso me leva lá para o Gênesis, lá para a criação. Sabe, quando o Senhor pegou um pó, apenas um pó, Deus criou o céu, o mar, as luzes, tudo que existe, a criação perfeita do Senhor. Então Ele pega o pozinho, vale nada, esse pó não vale nada. Ele pega o pozinho assim, ó. Imagina se nós estivéssemos lá olhando, falei, Deus pegando pó, nada a ver. Aí eu fico imaginando ele pegando o pozinho assim, ó. Aí naquele pó, ele enxerga o Crismael e fala, esse serve para mim. Aí ele pega o pozinho, ele olha e fala assim, ó. Ele enxerga a Dani e fala, essa serve para aquilo que eu quero fazer. Aí ele pega o pó, ele vê o presbítero e fala assim, ó, esse serve para o propósito que eu tenho. E aí o pozinho fala assim, esse aqui é o Arthur, serve para onde eu quero levar. Esse pó aqui serve para mim. Isso aqui é importante para mim. Esse é o processo. Aí depois que aquele pozinho, o pozinho tem que virar barro. Sim ou não? E aí o oleiro tem que misturar a água. Quem que é a água da vida? Aí tem que misturar a água naquele pozinho. Sabe, quando mistura a água naquele pó, se torna barro, começa a aparecer as imperfeições que veio no pó. Aí começa a aparecer as pedras, o cascalho, a palha, a sujeira começa a aparecer, sim ou não? Aí começa o oleiro tirar as imperfeições, porque a água do Espírito está nos limpando, a água do Espírito está nos transformando, e as impurezas começam a ser removidas, e o oleiro vai tirando as impurezas. Essa pedrinha aqui não serve, tique. Essa palhinha aqui, opa, tem que ser perfeito, tem que ser um vaso perfeito. Fala assim, ei, vaso bonito. É o vaso bonito do seu lado aí. E aí, depois de tudo isso, o pastor Alexandre ficou faceiro. Depois de tudo isso formado, chega Jeremias e vê o oleiro trabalhando. Já está nessa etapa. O vaso está na roda. Quem já viu aquela rodinha assim, fica rodando, fazendo vaso? Já viu, sim ou não?
O vaso está naquela roda lá, não sei como é que chama aquilo. Roda. Aí, ó, a Bíblia fala que é roda, mas eu achei que o pastor me corrigiu, então é roda. E aí estava naquela roda. E o oleiro começa a tocar no barro, para moldurar o barro. Ei, para o Senhor te moldurar, Ele começa a tocar em você. E Ele começa, às vezes, dar um pouquinho de pressão. Tá difícil demais. Ele vai pressionando. Ele vai dando um pouquinho de pressão, Ele vai apertando. Sabe o que é interessante? O oleiro sabe até onde você suporta. Ele sabe até qual pressão você vai aguentar. E ele vai ali, ó, vai apertando e vai atirando a aparência de barro e vai se tornando a aparência de vaso. E quanto mais ele aperta e quanto mais ele coloca as mãos, mais o vaso parece com o vaso e menos com si próprio, com o que era o pó. Cada vez mais que o Senhor toca em nós, que a gente se permite, mais a gente parece com aquilo que Ele quer para nós, aquilo que Ele quer fazer de nós, amém? Mas aí Jeremias está olhando aquela cena linda, do Senhor fazendo o vaso, mas o vaso se quebra, o vaso quebrou. Qual que é a lição? Foi a pressão do oleiro que quebrou o vaso? Foi a velocidade da roda que quebrou o vaso? Foi a intensidade do molde que quebrou o vaso? Não. O vaso se quebrou. Não foi um quebrantamento. Foi o vaso que se quebrou. Talvez isso faz sentido na sua vida. Às vezes na caminhada você se quebrou. Quebrou. Não aguentei, pastor, a pressão. Não estou conseguindo nem mais vir na igreja direito. Quebrei. Não suportei. Vocês falam que não pode fazer tal coisa, foi difícil demais para mim. Quebrei. O vaso quebrou. Pecou. Errou. E aí a Bíblia relata que o oleiro não desistiu do vaso. O oleiro não descartou o vaso. Você não é descartável. O Senhor não desiste da sua vida, não desiste de você. O oleiro não descartou o vaso. A Bíblia diz que ele ajuntou, pegou os cacos, colocou na roda de novo. E lá vem uma nova moldura. Lá vem um tempo novo. Lá vem um vaso novo, perfeito pelas mãos do oleiro. Está pegando isso? Você fala assim, mas por que o vaso quebrou? O que o Senhor quer passar com isso? O que Deus quer falar conosco sobre isso? É as consequências das nossas escolhas. São as consequências dos nossos pecados. São as consequências dos nossos erros. Ele não desiste de você, mas você se quebra, se não sair do pecado. Você vira um caco, se não largar o pecado. Por isso que nós devemos fugirmos da aparência do mal. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6, NVT. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Nós não podemos continuar, ou às vezes viver, afirmando que temos comunhão com o Senhor, mas viver em pecado, em escuridão. É a palavra do Senhor. Mas nós devemos nos despertar na nossa vida.
e entendermos que existe um novo de Deus para mim e para você, amém? Existe visão ampliada, existe movimento do Senhor sobre nós, mas nós precisamos nos mover no Senhor, viver no sobrenatural. É isso que o Senhor quer de mim e de você. A visão do profeta Jeremias nos ensina que, mesmo quebrado, nós continuamos nas mãos do Senhor, amém? Nós continuamos nas mãos do oleiro. Talvez você tenha entrado aqui essa noite quebrado, seja por tantos motivos. Eu já estou concluindo essa mensagem, mas talvez seja a sua história. Talvez você fale assim, eu entrei quebrado. Eu não estou falando só de pecado, talvez coração amargurado. O vaso quebrou, mas não saiu da roda, amém? Não é por acaso que você está aqui. Eu creio que você veio aqui buscando resposta no Senhor. Deus não descarta aqueles que se arrependem. Ele não despreza um coração quebrantado. Salmos 51, versículo 17, versão NA, todas agora. A palavra do Senhor diz assim, presta atenção nisso. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Amém? É o que eu comecei falando. Talvez você fica jogando a palavra para o outro. Falar, não, essa pregação aí nem tchan, nem valeu. Sabe? O que o Senhor quer é que você tenha um coração quebrantado. É que você entenda, não, sim, o Senhor me trouxe aqui para falar sobre isso. Não, então a partir de agora eu vou me movimentar. Eu vou me levantar, eu vou descer a casa do oleiro, eu vou ter atitude, amém? Eu vou fazer um movimento, porque do jeito que está não dá mais. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se você se sente em pedaços, saiba que Deus ainda está trabalhando. Jeremias 18, 4. Lá onde a gente estava, 18, versículo 4. Diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do oleiro. Você está quebrado? Ele vai fazer de você um barro novo, um vaso perfeito, segundo é a vontade dele. E a vontade do Senhor para você é boa, perfeita e agradável. Por isso não saia das mãos do oleiro, amém? Ministério de Louvor, pode chegar por favor? Ei, meu irmão, ainda que o processo doa, às vezes o processo dói. Ser quebrado dói. Ser confrontado dói. Tem gente que fala, eu tenho tanta experiência, eu sou tão relevante nos lugares que eu vou, eu sei tanto, eu estudei tanto, eu fiz tanto, e aí começa a ser quebrado, começa a ser estraçalhado e dói o processo, e aí começa a ser reformulado na roda, dói, machuca o processo, mas ainda que o processo doa, ei, presta atenção, aleluia, Ageu capítulo 2, versículo 9, está difícil o processo, está doendo, está machucando, eu não estou suportando mais as dificuldades da vida,
está muito complicada essa situação, será que vai ter solução? São tantas pressões, às vezes a gente pensa, mas o fulano nem sabe o que eu estou passando, nem se compadece de mim, ainda me trata mal, ainda fala de qualquer jeito comigo, não sabe o que eu estou sofrendo, não sabe que eu estou sendo um vaso, mas um vaso todo quebrado. Mas você é um vaso que está lá na roda ainda, sendo moldado pelo oleiro, amém? O capítulo 2, versículo 9 de Ageu diz assim, ó, pega isso para você em nome de Jesus. Se você não pegar essa, nem compensou vir. Mas a palavra do Senhor diz para você assim, ó, a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, disse o Senhor dos exércitos, para a igreja de Nova Mutum, para a igreja de Amir, para mim e para você, amém? Ele é perfeito, confie no Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6, já vamos terminar, fica de pé. Aleluia. O Senhor fala para você assim essa noite: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ei, aquele que começou, não é aquele que vai começar, não é aquele que ainda vai fazer, é aquele que já começou a obra na sua vida. Ei, presta atenção, não sei se você está pegando isso. A palavra é, não, a obra não vai começar ainda, a obra já está em andamento na sua vida. Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando, o oleiro não para, o oleiro não descansa, o vaso está sendo formado, a obra está sendo feita, Ele está trabalhando no seu coração, na sua mente, na depressão, na crise financeira, no luto, na perda, Ele está trabalhando. Ei, presta atenção, coração aflito, Ele não parou a obra, o oleiro não parou a formação. Você vai sair daqui como um vaso novo, cheio, visão ampliada, em nome de Jesus. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, e todo seu filho fez de mim sua morada, e eu disse, és bem-vindo. Nós cremos. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, Pastor, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. o Senhor, Ele continua a cada dia batendo aí na porta do seu coração. Ele nunca te deixou. Naquele dia de maior tristeza na sua vida, Ele estava trabalhando. Aquele dia que para você foi inesquecível,
Eu não consigo esquecer aquela tristeza. Eu não consigo esquecer aquela dor. Eu quero te dizer essa noite, meu irmão, minha irmã, Ele estava trabalhando em teu favor. E a obra, ela está em andamento. O vaso, ele está em andamento. Talvez você se sinta quebrado essa noite. Talvez você se sinta assim, em pedaços essa noite, um caco essa noite. Mas as mãos dele estão lá, fazendo uma compressão. As mãos do oleiro estão lá te tocando. Que as mãos do oleiro possam te tocar aí essa noite. Se isso faz sentido para você, levante sua mão lá no alto. Se está mexendo com você, fala com ele essa noite. Senhor, toca aqui, Pai, em nome de Jesus, sobre essas mãos levantadas. Vem tocando, ó Deus, com teu Espírito. Vem tocando, ó Deus, mostrando que o vaso quebrado está sendo restaurado essa noite. O vaso está sendo restaurado, o vaso está sendo levantado. Levante, desça para a casa do oleiro, tenha atitude, se movimenta no Senhor, porque Ele te ama e a glória da segunda casa será maior. Aleluia! Te amamos, Senhor. Senhor, faça um milagre essa noite, Deus. Desça com teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, quero orar por você. Eu nem ia chamar, o Senhor me incomodou. Vem aqui na frente, eu quero orar. Os pastores, por favor, venham orar. Vem aqui na frente, talvez você tenha e fala, não, eu preciso disso, eu preciso dessa oração. Não perca essa oportunidade não, em nome de Jesus. Vai, vem. Todo-Poderoso, perdendo tudo por amor. o Rei dos Reis, o Senhor dos
Oh, cantarabachei. Ele quem está falando aí essa noite. Ele marcou um encontro com você essa noite. Ei, seja sensível à voz do Senhor, Ele está neste lugar. E com alegria, dono dos meus dias, meu coração. Deixa eu orar pela sua vida, você que está aqui na frente. Pai, nós te adoramos, Senhor. Obrigado a Deus pelo mover do Senhor sobre essa casa essa noite. Pai, que cada pessoa que veio aqui na frente essa noite, aqueles que se moveram na fé, se moveram na confiança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, ó Deus, que o Senhor traga uma revelação nova, assim como foi com Jeremias, que um tempo novo virá sobre essas casas, um tempo novo virá sobre essas famílias, visão ampliada, revelações novas, a voz do Senhor. Ei, presta atenção, a movimentação do Senhor traz uma visão ampliada, a movimentação do Senhor traz um tempo novo está descendo sobre a vida de vocês essa noite, um tempo novo sobre a sua casa, um tempo novo sobre a sua família, um tempo novo sobre a sua vida espiritual, frieza espiritual. Nós te ordenamos, saia na autoridade do Senhor. Satanás, você não tem poder sobre essas pessoas. Na autoridade de Jesus, nós te expulsamos deste lugar. Saia em nome de Jesus. Que somente o poder de Jesus, que o poder do Senhor opere sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada vida. Ei! E o meu coração, e o meu coração, e ele queima por ti. Declare isso a ele. E o meu coração queima por ti. E eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Declare isso a ele, que ele merece. Jesus, pode voltar no seu lugar. Você que já recebeu uma oração, pode ir no seu lugar. Deixe sair deste lugar. Declare isso a ele, eu te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Ele é. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Se é para o teu Deus, pode ser mais forte. É para Ele, vai, 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 vai. Aleluia! Ei, glorifica o nome dEle. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Fala obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa adoração. Nós te adoramos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém?